já tinha, com o voto, né, da Carmen Lúcia, maioria para condenar. Não, depois do voto do Fux, né? Desculpa, eu não cheguei na Carmen Lúcia ainda, eu mesmo quebrando minhas regras. Então, depois do voto do Fux, o STF, a primeira turma do STF, já tinha maioria para condenar Mauro César Barbosa Cid e Walter Braga Neto. Atenção nisso aqui, porque isso é de uma importância indescritível. O que eu vou dizer aqui é de uma importância que ninguém na imprensa ousou trazer ao longo desse dia. Depois do voto do ministro Luiz Fux, a primeira turma do STF já tinha, com o voto, né, da Carmen Lúcia, maioria para condenar. Não, depois do voto do Fux, né? Desculpa, eu não cheguei na Carmen Lúcia ainda, eu mesmo quebrando minhas regras. Então, depois do voto do Fux, o STF, a primeira turma do STF, já tinha maioria para condenar Mauro César Barbosa Cid e Walter Braga Neto, 2 dos 8 réus da ação penal específica, apenas pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No mérito dos 2 crimes contra o Estado Democrático de Direito imputados pela PGR, Fux reconheceu que o crime de tentativa em abolir o Estado Democrático absorve o crime de golpe de Estado, afastando, portanto, a possibilidade de cumulação. Para Fux, as provas mostram a atuação executória concreta de Cid e citou a reunião de 12 de novembro de 2022 na casa do ex-ministro Walter Braga Neto, quando foi mencionado o repasse de R$100 mil para financiar atos, além da autoria das orientações para direcionar manifestações ao Congresso e ao STF, bem como monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, aspas, para verificar sua localização e viabilizar sua violenta execução. Fecho aspas. Fux também destacou mensagens trocadas pelo militar. Em 31 de dezembro de 22, Cid escreveu, aspas, sei que minha cabeça está a prêmio. Sei que posso ser preso, mas pela nossa liberdade vai valer a pena. Eu acho bonito, né, esse ato de heroísmo. Eu estou fazendo uma digressão aqui, esse ato de heroísmo do Cid. Minha cabeça vai estar a prêmio, mas a nossa liberdade vai valer a pena. E foi ele o delator! E foi ele o delator, que engraçado. É por isso que eu falo que isso aqui é um morde show. Porque eu não gosto desses negócios de late show, porque quem late não morde, tá certo? Volto pro Cid. Ainda não terminou, e quando formos para a guerra, quero você ao meu lado. Já em 26 de dezembro do mesmo ano, ao ser questionado por um interlocutor identificado como Portela, o Cid respondeu assim, aspas, vai ter o churrasco? Vai sim. Ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Fui no pagode, na casa do Gago, e o rango demorou a sair. Acenava para ele, mas que aguentar. Então o Cid falou isso aí. Bom, voltando ao Fux, para o ministro Fux, esses elementos comprovam atos executórios voltados a gerar caos social e criar condições para medidas de exceção, superando a fase da simples preparação. Na mesma toada, Fux condenou Walter Braga Neto, pois ficou comprovado que o general planejou e financiou atos para execução do ministro Alexandre de Moraes, o que, a seu ver, causaria comoção social, colocaria em risco a separação de poderes e a alternância de poder e provocaria a erosão da confiança da população nas instituições. Ambos, Cid e Braga Neto, foram absolvidos dos demais crimes. Quanto aos outros 6 réus, inclusive Jair Bolsonaro, depois das nulidades absolutas fundamentadas por Fux, cerceamento de defesa, incompetência do Supremo e, fosse competente a competência do pleno e não de uma turma. Aliás,
Fux não deu nenhuma palavra sobre o prazo prescricional estipulado pela legislação, um prazo que foi perdido pela PGR. Eu achei estranho. O Fux absolveu os réus todos, os demais, de todos os 5 crimes imputados. 1. Organização criminosa. A PGR sustentou a união de pessoas para a prática de crimes determinados, o que contraria, segundo Fux, a exigência da lei ao exigir que a união seja perene no tempo e voltada para a prática de crimes, infrações, aliás, indeterminadas, qualificada pelo uso de arma de fogo. Diz Fux, não basta que os envolvidos tenham porte, a arma tem que ser usada. 2. Dano ao patrimônio público. 3. Dano ao patrimônio tombado. Quanto a essas duas tipificações, esses 2 crimes de dano, ninguém tinha a posição de garante, ou seja, ninguém tinha a obrigação legal de evitar o dano para que pudesse se aplicar tais práticas por omissão, nem ninguém tinha poder coercitivo para prática desses atos por terceiros à distância, porque esses terceiros à distância, que de fato vandalizaram as coisas, gozam de autonomia da vontade. 4. A abolição do Estado democrático. Aí Fux diz que críticas, questionamentos, insatisfações, interpelações jurisdicionais e até animosidades fazem parte da liberdade de expressão. E por fim, o 5, crime de golpe de Estado. Fux diz que o verbo do tipo penal é depor. E para depor é preciso que outro seja o presidente. Se o verbo é depor, não abarca autogolpe, não abarca a perpetuação no cargo. Bem como a execução de deposição não é possível à distância e sem meios idôneos, o tal do crime impossível. Se antes o ministro defendeu a competência do Supremo e acompanhou Alexandre de Moraes na condenação de mais de 600 réus por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, agora voltou pela absolvição de Bolsonaro e outros réus nesses mesmos crimes. Seu voto, lido ao longo de quase 15 horas, incluindo alguns intervalos, magistralmente amparado na legislação, na doutrina, ao menos 25 doutrinadores nacionais e estrangeiros foram mencionados. E em toda a jurisprudência do Supremo, Fux clarificou a ausência de provas concretas, afastando testemunhos sobre testemunhos. Incongruências cronológicas, tanto na denúncia quanto nas razões finais do PGR, as quais chamou de narrativa problemática. Contradições dadas como confirmações, bem como destacou trechos da investigação suprimidos que invalidam as teses da denúncia. Fora do palco em que pesasse o clamor da torcida bolsonarista, advogados dos cidadãos brasileiros comuns, do povão condenado pelo 8 de janeiro de 2023, sem holofotes da imprensa, né? Esses advogados dos condenados ficaram perplexos pelas seguintes razões. Porque até o voto lido ontem, o ministro Fux validou, pelo menos nesses mais de 600 casos, a competência da corte. Vou ser exato. Ser exato não, acho que passam de 672 julgamentos da primeira turma sob relatoria do Moraes, sem levantar questionamentos. 2. O Fux acompanhou Moraes e votou pela condenação de réus pelo crime de golpe de Estado. Condenou centenas de réus por tentativa de subverter o regime por meio de violência e grave ameaça contra instituições. 4. Deu procedência à associação criminosa armada. E 5. Quanto aos danos imputados, condenou esses réus, aceitando a tese de que a participação coletiva nos atos de depredação bastava para caracterizar o crime. Em suma, seu voto foi contrário a tudo, e esse tudo representa essencialmente a mesma base da denúncia contra Bolsonaro. Efeito Trump? Não sei. Efeito Trump ou não,
em defesa do ministro Fux. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.